O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da minha querida e linda cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Eu tenho aqui em minhas mãos a Constituição Federal, a Carta Magna da nossa República. No seu artigo 5º, parágrafo 4º, diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Está aqui, é lei. Por que eu faço questão de abordar esse ponto da nossa carta? Porque a gente, nesses últimos meses, a gente tem visto alguns ministros do Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição, jogando no chão e sapateando em cima, sendo que a função deles, constitucional, é ser o guardião da nossa carta, o guardião da Constituição, mas fazem o contrário. E estão tirando dos brasileiros um dos bens mais preciosos, que é a liberdade de expressão. Ministros como Celso de Mello, que está lá com seus quase 80 anos, totalmente senil, gagá, falando coisa, com dificuldade até para falar, mas está lá decidindo a vida dos brasileiros e do Brasil, de uma forma um tanto quanto estranha. Esse ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, e há quem diga, não sei se é fato ou boato, antes ele era advogado do PCC e que no mundo do crime era conhecido como Xandão do PCC. Essa era a alcunha, ou seja, apelido do ministro Alexandre de Moraes, Xandão do PCC, de acordo com as denúncias nas redes sociais. Se é fato ou boato, eu não sei. O ministro Alexandre de Moraes vem presidindo o inquérito das chamadas fake news. E sobre esse argumento, ele mandou a Polícia Federal cumprir mais de 2 dezenas de ordem de cumprimento de busca e apreensão em residência de pessoas trabalhadoras, honestas, jornalistas, youtubers, porque eles alegam que esses youtubers estão usando fake news para atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha, senhores, ninguém ataca o Supremo Tribunal Federal. Todos têm respeito pelo Supremo Tribunal Federal quanto instituição. A repulsa das pessoas é contra alguns membros dessa corte. Gente como esses ministros, quais eu falei. E para atacar esses deputados, esses ministros, não precisam de fake news. Basta dizer a verdade. Usar fake news contra eles é abrandar a situação e até elogiá-los. A questão é tão absurda que o ministro Alexandre de Moraes, ele faz um papel ao mesmo tempo de vítima, promotor e juiz. Ele conduz todo o processo em torno dessas acusações contra essas pessoas, tirando delas a sua liberdade de expressão. E pelo que eu sinto, esses ministros e outros, não todos, eles se colocam acima da trindade divina, acima de Deus, acima de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo e Deus podem ser criticados, podem ser execrados em praça pública, a figura de Jesus Cristo é execrada em praça pública, apedrejado, torturado, achincalhado, chamado de gay, mas criticar o Supremo Tribunal Federal ou, entre aspas, os seus membros, é uma espécie de crime que não
consta na nossa carta, mas que está na cabeça imunda de alguns ministros supremos, que é o crime de opinião. Isso mesmo, senhores, crime de opinião. Esse crime, ele estava em vigor e era aplicado com toda a veemência na Alemanha nazista pelos nazistas. Trouxeram para cá. Então, a questão é a seguinte. Eu sinto que esses ministros estão envergonhando o Supremo Tribunal Federal. Não podemos generalizar. É um número considerável. Ali é 6, 7, 8 ministros que estão envergonhando a nossa Suprema Corte. São indignos de estarem ali. Mas, na verdade, toda esse movimento que eles estão fazendo de tirania, de ditadura, de censura, de tentar intimidar a população, esse uso da força bruta, não deve assustar os brasileiros absolutamente nada. Toda força bruta, senhoras e senhores, é sinônimo de fraqueza. Esses homens que estão aí com o seu exercício da tirania, estão indignados e incomodados porque o Brasil mudou, a revelia da vontade deles, e que eles não podem mais fazer a esbórnia que fazia em outros tempos, e que eles precisam se enquadrar aos novos tempos de acordo com a Carta Magna que eles prometeram defender. Fato é que, senhores, esses ministros, aqueles que têm juízo, aqueles que têm compromisso com a corte, precisa chamar esses demais ministros que estão descompromissados, fanfarrões e patéticos, chamá-los no canto e falar para eles tomarem tendência. Eu usaria uma frase aqui elegante: doa a quem doer, custe o que custar. Digo mais, esses ministros que têm juízo deveriam colocar uma focinheira naqueles que não têm, porque estão muito bravos. Mas, como eu falei, toda força bruta é sinônimo de fraqueza. Nós vivemos num país livre, vamos continuar livres, mesmo que isso custe a nossa própria vida. E se esses ministros não querem ser criticados, entendo que eles devem sair da vida pública ou procurar fazer a coisa certa. Tentar querer intimidar os brasileiros é em vão. Ninguém tem medo dos senhores, já foi o tempo. Os senhores podem até dominar os brasileiros pelo respeito, mas aí os senhores vão ter que respeitar. Respeitar os brasileiros, respeitar o compromisso dos senhores e volto a apresentar. Respeitar a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Aqui, ó, a cartilha que rege todos os brasileiros. E ela diz que todos são iguais perante as leis. Isso quer dizer, senhores ministros, que os senhores não são semideuses ou deuses, que não estão acima do bem e do mal, da vida ou da morte. Então, se os senhores querem ser respeitados, aprenda a respeitar. O que o ministro Celso de Mello e esse ministro Alexandre de Moraes vem fazendo, tomando as suas decisões de forma monocráticas, inconsequentes, pessoais e contaminadas pela política partidária, é uma verdadeira sacanagem com o Brasil, com os brasileiros, com o governo e, sobretudo, com a corte a qual eles pertencem. A briga dos brasileiros, de verdade, que pensa e quer um Brasil livre, democrático, não é acabar com o Supremo,
é oxigenar o Supremo, tirando de dentro dele pessoa como essas duas figuras as quais eu falei. E diga-se de passagem, eles não estão só. A nossa briga, a briga dos brasileiros, não é para enfraquecer o Supremo, é para fortalecer o Supremo. Não é contra o Supremo, é pelo Supremo, é pelo Brasil, é pela nossa liberdade de expressão, é pela democracia. Falo e repito, sempre nos meus vídeos. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Pensem nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.